Olá, vulgar. E se eu te disser que você é cego para aquilo que mais importa e que você enxerga muito bem aquilo que menos importa? Como é que você reagiria? Olá, meu nome é Otton Sá e aqui no canal Reforma Clássica eu compartilho o meu próprio processo de autoeducação através da leitura dos grandes livros do mundo da tradição ocidental publicado pela Enciclopédia Britânica. E o meu objetivo é sair da minha vulgaridade e alcançar uma aristocracia intelectual. Então vem comigo porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a peça grega chamada Édipo Rei. E eu li aqui para baixo porque eu estou aqui com a minha versão do texto, né? Eu tenho aqui essa edição da Zara e aqui nós temos a trilogia tebana, tá bom? E aqui nós temos a trilogia tebana, que é Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona. Mas hoje, nesse vídeo aqui, eu queria conversar sobre Édipo Rei. Édipo Rei é uma peça, é uma tragédia que quando eu li, eu me senti mal, cara. Sinceramente, assim, toda vez que eu leio esse texto de Édipo, eu me sinto mal porque é meio que um sentimento de pena por aquilo que acontece com Édipo, não diria pena, né, mas de compaixão por aquilo que acontece com Édipo, né? Édipo sofre tanto, fazem, cara, não é possível que isso está acontecendo com esse cara, não é possível que Édipo está sofrendo com isso, não é possível que aconteceu esse negócio. Então é um texto que é extremamente marcante, porque acontecem algumas coisas pelas quais a gente vai observando e fala assim, poxa, cara, será que não podia ser diferente esse sofrimento dele? Então, é um personagem que efetivamente sofre bastante, né? E aqui a gente está falando de um destino, uma providência traçada pelos deuses, né? Então, o Édipo tem que fazer o que com isso? Né? Ele é livre ou não é livre desse destino? Por isso é um dilema que a gente encontra muito nessas tragédias gregas e em Édipo não é diferente. Eu vou fazer um breve resumo, eu não queria ficar aqui nesse vídeo falando sobre a peça em si. Se tu está procurando um vídeo resumindo a peça, eu te aconselho a ir para um outro lugar, ou se tu quiser aprofundar a conversa, clica aqui no link do QIFI e acessa a nossa plataforma exclusiva do Reforma Clássica, e lá você vai ter um resumo completo e uma análise completa, aprofundada sobre essa peça do Édipo Rei. Mas aqui eu vou fazer um breve resumo e vou traçar um comentário paralelo ao texto, mas que a gente pode aprender com o texto. Eu acho que para esse texto em si, eu acho que o ensinamento dele é bastante interessante para poder trazer aqui e compartilhar, muito mais do que fazer o resumo da peça. Então a peça se dá basicamente com Édipo chegando em Tebas, vindo fugido de uma profecia, e o Édipo ele livra Tebas de um mal que estava acontecendo, e o mal era uma esfinge. Então a esfinge meio que atrapalhava ali as questões logísticas da cidade e os próprios cidadãos ou até estrangeiros que tentavam acessar Tebas. Então era meio que uma maldição ali dos deuses, uma punição dos deuses por, né, umas questões aí familiares anteriores, né, aos próprios tebenses, né? Então a gente tem esse contexto, Édipo fugindo de uma profecia em que dizia que ele iria matar o seu pai e deitar-se com sua mãe. Ele foge desse destino, dessa profecia, e ele consegue ali derrotar a esfinge, que é uma figura piadística, né? A esfinge é essa figura que propõe charadas, e se o seu oponente ali, se a sua vítima não responder às charadas, ela abocanha as suas vítimas. E o Édipo, ele, na sua sapiência, em todo o seu conhecimento, sua sabedoria, em todas as suas virtudes, consegue derrotar a esfinge, né? Então ele mata a charada da esfinge. E aí,
Como recompensa por isso, ele assume o trono de Tebas. Só que qual é a tragédia ao assumir o trono de Tebas? Édipo vai se deparar com seu destino. Então Édipo estava tentando fugir de uma profecia e ele acaba caindo nela. Isso já mostra pra gente que muitas vezes a gente tenta fugir dos nossos destinos, mas que a gente infelizmente não vai conseguir fugir deles. Ou dele, o que quer que seja isso. E Édipo, portanto, ao assumir o trono em Tebas, ele se depara com um desafio. A cidade entra num período de escassez, num período de punição, e, portanto, ele vai consultar os deuses para tentar resolver a questão. Bom, a cidade está sendo punida, então tem alguma coisa de errado acontecendo, vamos tentar resolver essa questão. E os deuses, o oráculo, responde que para ele resolver essa questão, ele vai precisar punir quem matou o rei antecessor a Édipo. No desenrolar da história, foi descoberto que Édipo foi o assassino do rei anterior. Então Édipo assassinou o antigo rei de Tebas, que agora eu me esqueci o nome. Enfim, se me lembrar eu falo aqui. Mas sem edição, vamos continuar aqui a nossa conversa. Então, Édipo acaba matando ele, assassinando ele. E a coisa vai ficando cada vez pior, porque o Édipo ele tem um senso de busca pela verdade muito forte. Então ele vai tentar buscar cada vez mais resolver essa questão. Cara, eu preciso encontrar quem matou rei Laio. Eu preciso encontrar quem foi que matou o rei. E ele vai cavucando, ele vai investigando, ele vai tentando aprofundar cada vez mais, até que ele descobre. E ele descobre que foi ele, como havia falado, que matou o rei Laio. Mas ao descobrir isso, coincidentemente ou destinadamente, ele descobre que o rei Laio era, na verdade, o seu verdadeiro pai, o seu pai biológico. E qual é a tragédia disso? A tragédia disso é que quando ele descobre que Laio era o seu pai biológico, ele também toma consciência de que atualmente ele estava casado com a sua mãe, Jocasta. Ou seja, Édipo estava fugindo dessa profecia de que ele mataria o seu pai e casaria com a sua mãe. Só que ao tentar fugir dessa profecia, ele cai nela. Ao fugir desse destino, ele cai no seu próprio destino. E aqui a gente tem a ironia trágica. Ele tenta fugir do seu destino, mas ele cai no seu próprio destino. Ao descobrir isso, Jocasta tira sua própria vida, porque a verdade é bastante dolorosa. E ao descobrir isso, Édipo fura os seus próprios olhos. Então este é o resumo da peça Édipo Rei. Mas eu queria me ater ao processo de autoconhecimento. Que a gente tem um Édipo bastante investigativo, bastante virtuoso, bastante sapiente, conhecedor, um excelente líder, um excelente governante, e ele tem todas essas características e todas essas virtudes para fora dele, né? Então ele consegue descobrir os segredos, descobrir os caminhos, descobrir estratégias, descobrir os mistérios naquilo que é para fora dele, mas ele é completamente ignorante acerca de seus próprios caminhos, de suas próprias dificuldades, de suas próprias charadas. E essa é a grande tragédia de Édipo. Ele é virtuoso para coisas fora dele, mas é um ignorante para o seu próprio autoconhecimento.
Tanto que Tiresias, um velho profeta, usa de ironia para alfinetar Édipo em uma passagem do texto. Ele diz: Édipo, você não é tão bom com charadas. Como é que tu não descobre essa charada acerca de si? E aqui a gente tem um modelo muito forte e um exemplo muito forte para a gente aplicar em nossas vidas acerca disso. Muitas vezes a gente está tão ocupado com coisas fora, a gente está preocupado em adquirir habilidades, recursos que vão ajudar, sei lá, aparentemente a organizar a nossa vida fora, mas que aquilo que importa no fundo, que é o autoconhecimento, a gente é cego. E a advertência da peça de Édipo é: cuidado. Cuidado, porque quando você descobrir quem você é de verdade, isso pode ser extremamente doloroso. E é uma advertência, e talvez pelo fato dela ser dessa maneira é o que faça a gente adiar cada vez mais o nosso próprio processo de autoconhecimento. E aí gostaria de perguntar: você já leu essa peça? Você gosta desse texto? Eu indico fortemente que você leia esse teatro, essa tragédia, porque ela mexe bastante por conta desses elementos psíquicos que envolvem durante a leitura e aparecem durante a narrativa desse personagem maravilhoso que é Édipo Rei. Se você quiser acompanhar mais as nossas conversas, eu te incentivo a te inscrever no canal. Se você quiser também conversar sobre outras análises que eu já fiz aqui no canal, clica aqui na playlist, que aqui estão todos os grandes livros que já lemos até então. Beijinhos e até a nossa próxima conversa.